Não, claro que não. Olha aqui. Você que financiou um veículo, as prestações estão atrasadas. E o banco, né? Tá devagar, que nem um rapaz do TP, tá ameaçando aí te tomar o bem e tal. Dê um basta nos juros abusivos, hein? E nas cobranças indevidas também. Você vai pegar o seu telefone, está passando por esse problema, você vai ligar agora para 2559-8877. Primeiro você vai fazer uma revisão do financiamento, vai parar de pagar juros abusivos e vai virar o jogo. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora 2559-8877, há anos sem saber, e dependendo da situação, você pode quitar o seu veículo com desconto de até 80%. Sabia disso? Também não. É isso mesmo, seu veículo pode estar pago e você não está nem sabendo disso. Então o banco está ameaçando tomar o seu carro. Não se desespere. Pegue o telefone, ligue para o 2559-8877 ou chame no WhatsApp 99695-3077. Informe sobre o seu problema, tá? Você também de repente está devendo no cartão de crédito também, estourou cheque especial. Tudo isso, nós temos uma ajuda para você, um ombro amigo. Tem um financiamento aí, que eu não falei aqui, que eu não citei, mas você já quitou e quer saber se pagou taxas abusivas, entre em contato, 2559-8877. Não perca tempo, ligue agora, mande o WhatsApp e os telefones estão na tela e não adeus às cobranças indesejadas e aos juros abusivos. O momento é de crise para você aí. Pare de perder dinheiro, corra já aí atrás dos seus direitos. 2559-8877, 2559-8877. A gente fez a nossa repórter, Gisele Ramos, ela foi às ruas de Belo Horizonte, até não atendendo uma demanda que o Cadu Doné solicitou aqui, para comprovar que não tem nada como um dia após o outro. Olha como o torcedor anda feliz com os seus respectivos times aqui na capital. Veja aí. Esse mundo do futebol, tudo muda muito rápido. Quem antes estava na bronca, agora está satisfeito. E aqui nas ruas, tanto os cruzeirenses quanto atleticanos estão esbanjando confiança. Super tranquilo, super favorável, o Galo é doido. Com certeza, apesar que a gente perdeu para o Cruzeiro, mas Libertadores não está tudo em cima. Agora tá tranquilo, né? Melhorou bastante. Acho que o Cruzeiro vai levar esse título do Mineiro, sim. Mais uma vitória no domingo que vem, com certeza. E o título está bem próximo. O Mineiro é obrigação. Depois de perder o clássico, o torcedor atleticano ficou nervoso. Mas aí veio a goleada para cima do Vila e ficou tudo tranquilo. O Galo garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Queria que o Atlético classificasse em quarto no Mineiro, para pegar o Cruzeiro, mas não tem como, hein? Eles tremem, pode ter certeza. Vai dar Atlético e Cruzeiro na final? Com certeza, a gente espera isso. Já o Cruzeiro aproveitou o embalo da vitória em cima do rival e venceu o Guarani. Com o primeiro lugar garantido no estadual, a desconfiança em relação ao técnico David deu lugar a elogios. O David está fazendo um ótimo trabalho. A gente estava um pouco receoso, né? Que ele não seguiu com o que o Mano tinha deixado. Ele quis mudar muito e tal, e agora ele encontrou uma cara para o Cruzeiro. É o primeiro time grande que ele pega para treinar, né? Então vamos dar uma oportunidade para ele, merece. Se o momento é bom para os dois lados, eles ficam assim, esbanjando confiança. Aqui no Cruzeiro tem crise não, sou tranquila. Campeão esse ano. É fácil de levar o título. Você acha que tem time para ganhar a Libertadores? Tem time. Eu tô até querendo mandar um pouco de confiança lá pro Levi e pro Cuca de presente, porque eles precisam. Agora, para ficar 100% mesmo, aquele time redondinho, o que é que falta? Só trocaria o Júnior Urso pelo Leandro Donizete, só isso, mais nada. Trazer um centroavante bom para nós, né? Para fazer gol. Eu acho que podia já começar com o Pisano de titular. Colocaria o Pisano no lugar do Arrascaeta, porque o Arrascaeta, pelo amor de Deus, ninguém tá merecendo ele mais não. Manter aquele time ali que vão chegar firme lá ainda esse título ainda, com certeza. Vamos correr atrás do primeiro lugar geral da fase de grupo da Libertadores. Olha aqui, a gente vai falar sobre essa virada aí no comportamento do torcedor com o Atlético e Cruzeiro, mais referente ao Cruzeiro. Prestou muita atenção no VT da Gisele, você ficou muito ligado. Mas é claro, porque o povo é que nos dá audiência. E quando o povo fala, você tem que ouvir. Tem muitos que estão nas ruas aí que sabem mais do que nós.
Mas vocês não aceitam isso. Inclusive né? o Coronel Nunes. Deixa eu dar um abraço aqui na rapaziada. Dizem que até maio o Dudu tá querendo almoçar lá no Devotos. Devotos. O que tem no Devotos hoje lá no Coutinho, que sempre tá sorrindo, no Zeca? Vamos almoçar lá hoje, né, Du? E vão fazer uma parceria com a gente. Nós vamos almoçar lá todo dia. Por isso que o Zeca e o Coutinho estão tão grandes. Sobre essa virada. Não, tô magro, pô. Tô bem. Embora vocês não reconheçam. Aqui, sobre essa questão dessa virada. Você é um crítico contumaz, né, do David. Inclusive, eu queria saber de você se você continua acreditando que o David não fica para o brasileiro. Porque o torcedor já começou a entender que o time melhorou. Câmera 2. Olha, eu não sou um crítico do David. Eu cobro o David, eu cobro o trabalho do David. E eu tenho que entender também que nos últimos jogos o Cruzeiro melhorou muito. Talvez o David esteja conseguindo, aos poucos, implementar... Seu prazo era até abril, hein? Não esqueça. A filosofia dele, já passou e o David se deu bem. Nessa reta final de março, o David deu um up Ele no ganhou trabalho dele uma no sobrevida até que mês agora? Não, agora não. Agora tem que dar continuidade. Então ele tem que ficar, então. Tem, claro. Como as coisas melhorou. mudam, né? Mas aí o que acontece, Everton? O David entendeu que ele não pode mudar uma coisa que vinha dando certo de uma hora para outra, de uma pré-temporada para o início de um campeonato. Ele entendeu isso, ele corrigiu erros do Cruzeiro e agora, aos poucos, ele pode tentar colocar a filosofia dele nesse time do Cruzeiro. E eu acho que ele vai fazer isso. Se colocar aos poucos é o caminho correto, é o que o David tem feito. Mudar abruptamente, igual ele fez no início do ano, mudando tudo que o Mano tinha feito, aí ele caiu o cavalo. Comentar futebol é muito fácil. Né? Apresentar programa é mais fácil ainda. Dá cacete, bate. Aí quando o resultado é satisfatório, não, mas melhorou. Então o resultado tá bom, eu vou ficar falando que tá ruim? Agora eu vou falar com um cara que desde o início, sim, acreditou que o David era o cara para resolver o problema. Esse tom de voz é para o programa 1h40 e poucos. Que chilique foi esse? Gente, vocês viram o vídeo da mulher lá, falando do impeachment? Advogado? Não falar de política, tá não. Doida, pelo amor de Deus. Aqui. Você sempre acreditou. Sim. Você nunca arredou o pé. A pressão em cima de você foi muito grande. Eu acompanhava, porque eu leio o seu blog todo dia. Eu via lá o povo batendo, o Cadu fala o povo batendo e tal. E aí, cara, se vai ganhar o Campeonato Mineiro é outra história. Não dá pra gente prever. Mas que há, sim, uma melhora no trabalho? E o time lidera o campeonato, isso não pode desconsiderar. Perder ou ganhar o título, vai cruzar com... Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas se perdesse o campeonato, ganhar tivesse mal, Mineiro, já estaria fora. Jogando bem, quer dizer... O Cruzeiro não está jogando bem. Jogando bem, ok. Ganhar campeonato só por ganhar não quer dizer nada. O Cruzeiro não está jogando bem. 70% dos jogos do Cruzeiro até agora não me convenceram. Os outros 30%. Sim. Nota 7 em 10 é bom. A Mariana não em casa me convenceu. Tira 7 em 10. 70% não me convenceu. Não convenceu. É por isso que... Se a Mariana tirar 3... Não, 3 já não entra em casa. Olha aqui, mentira, tô brincando. E aí, ídolo? Agora, você acha que tem que continuar? Só 30% dos jogos te agradaram? Não. Então você discorda do companheiro, Discordo do companheiro. Veementemente? Sim. Porque essa pegada aí, você não pega ninguém, não. Senão eu vou te chamar de transarino, não. Essa conversa não pega ninguém, não. Eu não tô afim de falar alto hoje, de gritar, eu não tô no pique dessa advogada aí. Que, aliás, eu quero ver o vídeo, porque eu não vi. Mas primeiro que eu não acho que a gente deve fazer essa análise de porcentagem de jogo que convenceu. Acho uma coisa meio estranha, assim, até porque, mesmo durante os jogos, há uma variação de performance do time do Cruzeiro. Eu acho que o saldo do Cruzeiro é positivo, o time mais de 86% de aproveitamento. Mas você acabou de falar que porcentagem não vale nada e fala de aproveitamento. Aproveitamento. Pelo amor de Deus, aproveitamento numérico de ponto, o que eu vou dizer é que o resultado é interessante até aqui. E isso é uma coisa que pode ser avaliada por números. O desempenho performance, também pode. Não, performance é você ver o jogo, você ver se está jogando bem, se está tendo fluência. 70% dos jogos que eu assisti não jogou bem. Mas primeiro que eu não discordo da porcentagem, e segundo que eu acho que a performance é uma coisa estranha para você avaliar, entendeu? Nesse sentido. Não, eu acho que eu acho que você analisar a pontuação por questão numérica é uma coisa até óbvia, né? O Cruzeiro perdeu só um jogo, no Campeonato Mineiro 8 vitórias, 2 empates, mais de 86% de aproveitamento, perdeu aquele jogo pro Fluminense jogando até bem, os gols sofridos foram falhas individuais, e acho que é natural, o time
não jogar tão bem todos os jogos, porque está começando o ano, não tem ninguém jogando bem, tirando o Atlético. Até falei ontem, talvez seja o problema, porque a comparação sempre é com o vizinho, e aqui o Cruzeiro dá o azar de estar justamente com o vizinho que está muito bem, porque depois do Atlético eu acho que o time que está melhor no ano é o Cruzeiro. Mas é curioso que no início do campeonato estadual, aliás, no início dos estaduais, nós ficamos aqui umas 3 ou 4 rodadas falando de um trabalho que tinha evoluído nos times do interior, mas aí que lá na frente a coisa tenderia a mudar, porque o time vai evoluindo e tal. Eu não falei isso hoje. Acho que eu estava de férias, que eu não falei isso não, mas eu também não entendi vocês estão brincando. Apresentar programa é vocês estão brincando. Não, é que ele está falando que no início do campeonato, no começo dos estaduais, deixa eu explicar, traz a lousa que eu vou desenhar. No início dos estaduais, a gente estava vendo o Grêmio passando dificuldades lá no Sul, os times grandes de São Paulo passando dificuldades lá, principalmente os do interior de São Paulo, no Rio a mesma coisa, e aqui também. Tanto que o Uberlândia chegou a liderar o campeonato. Né? Mas que lá na frente a tendência era de uma evolução, né? E que lá na frente daria Atlético Cruzeiro. E eles estão no G4 como primeiro e segundo colocados. Ponto. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero que vocês comentem, lembrando do que vocês falaram lá atrás. Há uma evolução e por que não entender que houve essa evolução e valorizar que a evolução existe? Houve evolução. E o torcedor mostrou isso na matéria da 30% dos jogos não me agradaram. Você sabe o que realmente o Everton não presta atenção no que eu falo. Eu acabei de falar que de 4, 5 jogos para cá o Cruzeiro evoluiu muito, o trabalho do David tem me convencido mais, e você vem agora e me fala que eu disse que não houve evolução? Você tá louco. 30% dos jogos te agradaram, isso é evolução? Me agradaram de 5 para cá, o Cruzeiro tem me agradado. Porque antes não me agradou, por isso que eu fui crítico. A definição daquele prazo dele de abril, ele foi... bom, aí coincidentemente, você me perguntou um prazo, eu te respondi. O time melhor. Mas sabe o que foi bacana nessa matéria da Gisele dos torcedores? É o seguinte, que eu acho que a consciência deles mudou também. E aí não estou dizendo nem a questão da evolução, a questão do assunto do David. Porque eles sistematicamente falaram de reforços pontuais que a gente vem falando aqui. Questão de centroavante, questão de volante. Por que isso? Não, eu estou dizendo assim, nós falamos de alguns que necessitam de volante, estou falando no geral. No Cruzeiro, eles falaram especificamente de uma questão centroavante. Por quê? Quantas vezes o Edu falou aqui dessa questão do centroavante? Quantas vezes nós falamos aqui da questão do lateral? Que não era só o David, que se contratasse um treinador e trouxesse 2 laterais, um centroavante, um armador, aí ia falar assim, nossa, agora o cara deu certo. A injustiça que a gente dizia era isso. Tem algumas situações do Cruzeiro que ainda são pontuais, que precisam ser resolvidas, mas o David, de 4 jogos para cá, quando ele vai para o vestiário e fala assim, existe uma evolução? Ela existe. Às vezes no primeiro tempo fica mais claro, às vezes no segundo tempo, às vezes numa reação com a própria situação de jogo, às vezes numa virada. Você sente a evolução da equipe. E o torcedor mostrou isso. No caso do Atlético, quando eles colocam assim, eu tenho uma dúvida, Júnior Urso e Leandro Donizete, também é uma coisa que se discute o tempo inteiro. Então, eu acho que o torcedor está bem consciente do momento que está se vivendo e não está soltando a história num só. Porque a gente fala muito do David, mas o Aguirre também, em determinados momentos no início, ele foi questionado. Timara, eu já peguei Eduardo Panzi no colo, então eu fico muito à vontade para falar isso. Eu fico muito à vontade para falar isso. Eu que descobri, eu que ensinei, está aqui, está brilhando. O papel do pai dele não tem nenhuma relevância. O meu é que tem, que eu que ensinei. Então é o seguinte, o que mais me espanta... Mas ontem ele estava apresentando o programa com a bola na mão. Ontem a gente defende, nos dias anteriores, a gente sempre está aqui defendendo que o futebol tem que ter continuidade, o trabalho tem que ter continuidade. O Eduardo pede isso direto nas nossas conversas, nos nossos almoços, como hoje, por exemplo. E aí, que a gente ainda vai. E aí, de repente, cara... Sabe, entra um treinador com ideias novas, porque o cara tem uma certa dificuldade para falar na coletiva, não tem musculatura, não tem estofo, e aí não vão valorizar o trabalho do cara? Eu nem digo que Quer dizer, tem que trazer um tiozão lá, tem que trazer o Oswaldo de Oliveira, buscar o Abelão, não tem nada. E não é porque ele é novo e está começando agora que a gente é proibido de fazer crítica a ele e criticar o trabalho dele, que é o que você está querendo. Não. É mais ou menos o que você está querendo. Porque ele está começando agora, não pode criticar. Pode sim, deve criticar sim. Talvez as críticas tenham feito com que o David mudasse a ideia dele, voltasse atrás, aquele esquema que tinha dado certo, ir devagar com as coisas,
Talvez a diretoria tenha chegado lá no David, vamos, tem um alarme lá, estão roubando o carro no estacionamento. Então, não é por aí, Everton. O cara é experiente, tem que ser cobrado. O cara é jovem, tem que ser cobrado também. E eu aprendi tudo, foi com meu pai, não foi com você. Não foi coisa nenhuma. Mas olha só uma sem coisa. ingratidão. Vou para um rápido intervalo que vou acertar isso com você. A gente volta em 2 minutos aqui, na volta, girando a participação do torcedor do Atlético. Até já.